Muitas vezes, em meio a acontecimentos ruins, não vemos a mão de Deus nos ajudando, mas ela sempre está lá. Muitas vezes Deus usa pessoas para nos favorecer. Ela foi tão marcante na minha vida que até hoje eu lembro do cheiro dela. Nenhum concorrente, por mais preparado que seja, por mais favorito que seja, não ganha de nós se Deus não quiser. Pessoas que oram constantemente por nós. Os planos de Deus para nós desfaz regras de homens, desfaz planos de homens. A vontade de Deus é soberana e nada, nem ninguém pode sobrepor, independente da posição social que ocupe. O curso da sua vida está nas mãos do Senhor e não na mão de homens. Depois disso, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem virgens lindas para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazer todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha no lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o acatou. O rei tinha se lembrado que Vasti, a rainha, tinha se recusado a se apresentar em um banquete que o rei ofereceu para o povo. Ela não só tinha afrontado o rei publicamente, como também tinha indiretamente influenciado outras mulheres a fazerem o mesmo com seus maridos. Vasti foi deposta porque o lugar que ela ocupava era o lugar de Ester, para cumprimento dos planos de Deus na vida da própria Ester e de todo o seu povo. Eu vi Deus fazer isso na minha vida no início da minha carreira profissional. Eu comento sobre isso nesse vídeo. Ele tirou um gestor da empresa, deu a ele um emprego muito melhor, porque ele estava atrapalhando não intencionalmente os planos que Deus tinha para mim lá dentro. Eu sei disso porque quando ele anunciou que estava saindo repentinamente, eu achei tudo muito estranho. E eu perguntei a Deus, e aí o Senhor me falou. Talvez o Senhor já tenha feito isso com você e você não percebeu. Para que os planos de Deus sejam cumpridos na nossa vida, muitas vezes Ele precisa tirar pessoas que nos atrapalham e outras vezes Ele usa pessoas. Nesse momento da vida de Ester, o Senhor usou conselheiros do rei para que sugerissem que ele procurasse uma nova rainha. É assim que acontece nas nossas vidas e muitas vezes a gente não fica sabendo. Quando vemos, fomos promovidos, quando vemos, nossa aposentadoria saiu, quando vemos, o financiamento saiu, quando vemos, ganhamos a batalha judicial, quando vemos, o nosso marido voltou para casa, o nosso filho pediu perdão. Às vezes Deus usou conselheiros para falar as palavras certas e convencer a quem precisava ser convencido em nosso favor. Se quem tem poder de decisão não está nem um pouco favorável a nosso favor, saiba que todas as pessoas, independente da posição, podem ser convencidas pelas palavras, mesmo que não intencionais, de alguém em algum momento. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Comento sobre isso nesse vídeo. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Ester, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Muitas vezes, em meio a acontecimentos ruins, não vemos a mão de Deus nos ajudando, mas ela sempre está lá. Ester poderia ter ido morar com outras pessoas, mas Deus tocou o coração de Mardoqueu para que a criasse. Muitas vezes Deus usa pessoas para nos favorecer. Nesse caso, não foi somente para o momento exato em que Ester precisou, mas também para os planos de Deus na vida de Ester, na vida de Mardoqueu e na vida de todo o seu povo. Um exemplo disso na minha vida foi minha tia Damiana. Ela não era minha tia de fato, mas ela foi fundamental após a morte da minha mãe. Ela sempre esteve presente na nossa vida. Mas até hoje eu não sei como ela entrou na nossa família, mas eu só sei que ela era muito presente, que nos ajudou muito. Quando minha mãe teve depressão pós-parto, após o nascimento da minha irmã mais velha,
Foi ela que ficou com minha irmã até minha mãe se recuperar. Depois da morte da minha mãe, ela que dormia com a gente quando meu pai viajava. Ela ia muito na nossa casa nos visitar. Ela foi tão marcante na minha vida que até hoje eu lembro do cheiro dela. Eu tenho memórias vivas dela na minha casa, me encontrando com ela na rua, indo visitar na casa dela. Ela era uma senhora idosa, bem pobre. E eu me lembro que muitas vezes que eu ia visitá-la, ela fazia para mim farofa de torresmo. Eu simplesmente amava e amo até hoje, porque era uma farofa cheia de afeto. A minha relação com ela era tão forte que quando ela foi morar com Cristo, o Senhor me avisou. Eu orava por ela todos os dias, eu já era convertida, morava em Salvador com minha irmã. E uma dessas orações, eu não consegui lembrar do rosto dela. Eu simplesmente não consegui orar. E naquele momento eu entendi que ela tinha morrido. A Bíblia nos orienta que a gente deve orar pelos vivos, não pelos mortos. E eu fui para a cama, dormia no mesmo quarto que minha irmã, e eu caí em prantos. E quando minha irmã perguntou o que era, eu falei que ela não estava mais entre nós. No dia seguinte, eu pedi para minha irmã, que morava em Irecê, procurar por ela. E minha irmã deu a notícia que era verdade. Ela tinha ido para a glória. Ela tinha aceitado Jesus em uma das evangelizações da minha irmã mais velha. A minha irmã, que ela cuidou quando minha mãe teve depressão. Como ela foi importante na nossa vida. Em meio a uma situação tão ruim como perder a mãe quando criança, Deus colocou uma pessoa tão especial na nossa vida. Eu peço desculpas, mas assim, eu não queria chorar, mas é inevitável. Tiveram outras pessoas importantes e eu já comentei em outros vídeos, mas ela foi muito especial e hoje a honra é para ela. Mas voltando para nossa amiga Esther. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sobre os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei, confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Só lembrando que estamos falando de um tempo antes de Cristo e harém era uma coisa comum nessa época. Esther teve concorrentes, como acontece conosco, mas os planos do Senhor ninguém atrapalha. Nenhum concorrente, por mais preparado que seja, por mais favorito que seja, não ganha de nós se Deus não quiser. Porque ele usa pessoas para nos favorecer. E Hegai foi um deles. Esther ficou sobre os cuidados dele e Deus fez com que ele se agradasse de Esther. Mesmo em coisas aparentemente sem importância, mas lá está Deus que sabe o que nos aguarda lá na frente, usando pessoas para nos favorecer. Ela teve tratamento de beleza especial, ela teve comida especial, ela ficou no melhor lugar do harém. E você pode dizer, jesuíta, Esther deveria ser uma pessoa muito legal para regar e gostar tanto dela a esse ponto. Ela poderia até ser muito legal, mas não foi por isso. Foi Deus usando pessoas para o cumprimento do seu propósito. Independente de onde você esteja, em um lugar muito bom ou em um lugar muito ruim, o Senhor vai usar pessoas para te ajudar. Se você olhar à sua volta, você vai encontrar essa ou essas pessoas. Se você olhar para o passado, você vai se lembrar de alguém. O Senhor é sempre misericordioso conosco, mesmo quando só enxergamos coisas ruins. Esther não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazer. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Mardoqueu não tinha dado um conselho qualquer para Esther. Ele tinha dado o conselho mais importante, o que no futuro salvaria a vida dela, a dele e de todo o seu povo. Ele continuava preocupado com o bem-estar dela e atento a tudo à sua volta. Ele não deixou de ter cuidado por ela, mesmo ela não morando mais com ele. São aquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que não basta fazer uma boa ação para nós, continuam cuidando de nós. E isso se refere também aos nossos pais e mães espirituais. Pessoas que oram constantemente por nós. Eu tenho pessoas que eu sei que fazem isso por mim. Elas continuam cuidando de mim, espiritualmente falando. E essas pessoas sabem que é delas que eu estou falando. O Senhor não só usa pessoas para nos ajudar em muitos momentos e de diversas formas. Deus usou Mardoqueu para estar indo constantemente no palácio para ver como Esther estava. Como ele usou minha tia Damiana para estar indo constantemente na nossa casa para ver como nós estávamos. Pense quem
Deus colocou na sua vida para fazer esse papel. Você consegue identificar quem é essa pessoa tão fundamental na sua vida? E Deus continuou usando pessoas na vida de Esther. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha de seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos os que a viam. Esther, antes de se apresentar ao rei, recebeu o tratamento de beleza. Conosco não é diferente. Antes de nos dar uma bênção, o Senhor também nos faz passar por um tratamento de beleza. No nosso caso, não é uma beleza física, mas é a beleza no sentido do comportamento adequado, equilíbrio emocional apropriado e maturidade. Itens necessários para receber aquilo que ele tem para nós. Ponto importante também é que Esther ouvia as pessoas. Ouviu Mardoqueu e não revelar quem era o seu povo. Ouviu a sugestão de Hegai. Ela ouvia as pessoas certas. Ou seja, ter o discernimento para seguir os conselhos das pessoas certas faz parte do tratamento de beleza que o Senhor tem para nós. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vaxi. No último texto lido, no versículo 12, vimos que as moças precisavam completar 12 meses de tratamento de beleza antes de se apresentar ao rei. Mas por que Esther foi levada à presença do rei no 10º mês? A resposta é simples, porque esse era o tempo do plano de Deus para a vida de Esther. Os planos de Deus para nós desfaz regras de homens, desfaz planos de homens, desfaz tempos de homens. Ou seja, a vontade de Deus é soberana e nada, nem ninguém pode sobrepor, independente da posição social que ocupe. Se você está preocupada com as regras que foram estabelecidas, com o tempo determinado, elas não têm o menor valor para Deus. O curso da sua vida está nas mãos do Senhor e não na mão de homens. E quem escolheu Esther como rainha não foi o rei Xerxes, foi Deus. Do mesmo jeito que Deus usa conselheiros para falar as palavras certas com quem tem o poder de decisão, humanamente falando, ele também toca o coração dessa pessoa em nosso favor quando ele quer. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Esther recebeu um banquete em sua homenagem dada pelo rei Xerxes. Ela recebeu coroa de rainha, honra de rainha, mas isso tem um porquê, muito além do simples favorecimento dela. Mas isso é tema para outro vídeo. Hoje, o que o Senhor quer que nós entendamos é que os planos dele para as nossas vidas vão acontecer. Ele vai direcionando cada acontecimento. Mesmo que aparentemente não tenha ligação nenhuma, no final a gente vai entender que tudo tinha uma lógica e que tudo foi perfeito. Esther não se tornou rainha quando foi coroada. Ela se tornou rainha quando Deus definiu isso para ela. O tempo só foi o processo para que ela, além da coroa, adquirisse também maturidade, porque se tornar rainha não era o fim. Era o meio de algo muito mais importante que iria acontecer. Que o Senhor nos ajude a ver a misericórdia dele, mesmo nos momentos difíceis. Que ele nos ajude a estar atentos para enxergarmos as pessoas que ele usa em nosso favor. Que ele nos ajude a termos um coração grato às pessoas fundamentais que passaram na nossa vida, que direto ou indiretamente nos favoreceram. Que ele nos ajude a termos olhos atentos, que possamos enxergar os bons conselheiros usados por ele e que possamos dar ouvidos a eles e não a nossa presunção em achar que sabemos de tudo sempre. Um cheiro para todos vocês, que o Senhor os abençoe grandemente.